Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Som. Bom dia, gente. Ainda não superei esse altar da Death Note. É legal, né? É show. Eu brinco com o pessoal do ensino médio que eu escrevo o nome deles lá. O nome dos alunos mais chatos, entendeu? Lá no caderninho. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Júlia. Vou dar mais um minuto, tá? Esperando o pessoal entrar. Ultimamente o pessoal tá lento para entrar. Tá tendo algum problema no site ou é só que o pessoal tá dorminhoco mesmo? É sono mesmo, problema na cama. É, tá puxando muito, né? Buenos dias, cheiro de sol. Ai, ai. Bem, pessoal, eu acho que hoje eu acho que é a nossa última aula, né? Porque daí depois as férias começam, acho que o último dia de aula é dia 14, que é terça-feira que vem. Então, hoje é o nosso último dia, daí férias, né, depois a gente volta, acho que vai dar o quê? Uns 15 dias de férias, mais ou menos. Então, se liguem, tá? Estudem, aproveitem que vocês não vão ter matéria nova para dar uma estudada naquela matéria que vocês têm mais dificuldade, que não é física, claro, mas estudem um pouquinho de física, tá? Revejam. Essa parte de refração é um pouco complicada, então a aula que a gente vai ter hoje seria legal vocês reverem. E eu aconselho vocês a também darem uma olhada na parte de espelho esférico e lente esférica e comparar as duas matérias, porque elas são idênticas. Elas são idênticas, a diferença é que um reflete a luz, o outro refrata, mas só isso. O resto é tudo igual, então seria legal vocês estarem bem afiados nessa parte da matéria, tá? E, bem, quem tiver problema com alguma parte da matéria, me manda uma mensagem, um direct, que eu ajudo, assim que eu tiver livre, eu ajudo vocês, tá bom? O professor está de férias, mas ele continua trabalhando por vocês, beleza? Então, quem precisar, tá? É só enviar uma mensagem lá, tá bom? Bem, vamos lá, vamos começar a aula então, módulo 34, todo mundo. Opa, desculpa, página 34, módulo 16. A gente vai estudar a refração da luz, ou seja, a passagem da luz de um meio para o outro. Na refração, a refração é a passagem da luz de um meio para o outro e ela acompanha uma variação da velocidade da luz. Quando a luz ela muda de meio, ela acaba mudando um pouco o valor da velocidade dela.
Normalmente esse valor, ele não é um valor muito alto, tá? Chega a ser 1/3, 2/3 no máximo. Depende, claro, vai depender do meio. Bem, aqui eu coloquei um exemplo da luz, ó, chegando no meio 1 e indo para o meio 2, tá? Então o raio de luz está tentando sair de um meio 1 e indo para o meio 2, ele passou, e o fato dele chegar exatamente 90 graus aqui com a superfície, ele passa e ele continua 90 graus, então ele não muda o ângulo, tá? Ele não alterou o ângulo aqui entre a chegada e a saída. Porém, e a maioria dos casos vai ser assim, o raio de luz não vai chegar a 90 graus, ele vai chegar com um certo ângulo, e daí esse raio vai atravessar, e notem que ele muda o ângulo, ele acaba se inclinando. Por causa da diferença de refração, do índice de refração que eu vou comentar daqui a pouquinho, esse raio de luz acaba mudando a angulação dele. Tá? Então, caracterização da refração é a mudança da velocidade da luz. O desvio da luz vai poder ocorrer ou não, vai depender de como esse raio está chegando. No meu primeiro exemplo aqui, ó, não ocorreu desvio da luz. Já no meu segundo exemplo, ocorreu o desvio da luz. Ela estava vindo nessa direção aqui, ó, e ela estava vindo com o raio azul, e ela acabou sendo desviada como raio vermelho, tá bom? Então, pode ou não ocorrer desvio, o que sempre vai ocorrer é mudança do valor da velocidade. Existem duas formas que regem toda essa refração, tá? São duas formas, daí depois a gente vai ver um caso especial que vai acrescentar uma terceira, mas essa terceira forma, na verdade, é uma das formas, só é um jeito diferente de ver a segunda forma. Tá? Então, primeira fórmula, ela fala sobre o índice de refração. O índice de refração é um jeito da gente medir a velocidade da luz nesse outro meio. A formulinha do índice de refração é essa. N é C sobre V, onde o N é o índice de refração, e eu coloquei esse X aqui porque esse N pode ser o N do vidro, pode ser o N do plástico, o N do diamante, o N da água, o N desse meio X aqui, que pode ser qualquer coisa que o exercício esteja trabalhando com vocês. O C é a velocidade da luz no vácuo, é a máxima velocidade permitida até hoje, tá? A física define como esse sendo o limite da velocidade para qualquer elemento. Notem que eu estou falando até hoje, porque isso pode mudar, né? Mas não queiram que mude, porque senão a física que vocês estudam vai cair por água abaixo. Está tudo definido com esse limite aqui, e se isso não for o limite, a gente vai ter que rever toda a física. Eu vou ter que estudar de novo a física, uma nova. A gente vai ter que primeiro entender essa nova, para daí depois ensinar vocês, ou seja, vocês não querem que mude isso até o vestibular. E V, o Vx, na verdade, é a velocidade da luz nesse meio X. Exemplo prático, se eu estou falando da água, o índice de refração da água é C sobre a velocidade da luz na água. Se eu estiver falando do vidro, o índice de refração do vidro é C sobre a velocidade da luz no vidro, onde o C é esse valor fixo. É a velocidade da luz no vácuo, que vale 3/10 a oitava metros por segundo. Tá? Então esse X aqui pode ser qualquer coisa, vidro, água, diamante, um plástico que seja bem transparente, enfim, qualquer elemento, óleo, pode ser qualquer coisa, tá bom? Características desse índice de refração. Esse elemento aqui de baixo ou vai ser igual a C, ou vai ser menor do que C, né? Porque C é a máxima velocidade possível. Então o Vx não pode ser maior do que C. Isso significa que essa conta nunca vai dar 0, alguma coisa. Sempre vai dar ou 1, se essa velocidade for igual a C, ou maior do que 1, porque dividir por um número menor dá um número maior. Tá? Então ou vai ser 1 ou maior do que 1. Então esse índice de refração tem que ser igual a 1 ou maior do que 1, sempre. Tá? Se você achou, eu achei o índice de refração
0, alguma coisa. Para tudo, você errou, fez besteira ali na conta, não existe isso, tem que ser maior ou igual a 1. E vai ser igual a 1 quando a gente estiver falando do ar ou do vácuo. O vácuo é 1 e o ar é tão próximo, mas tão próximo de 1, que a gente finge ser 1, tá? Porque a velocidade da luz no ar é 2,9979 alguma coisa. Então, é tão próximo de 3 que a gente finge ser 1. Esse é o primeiro slide, sim, esse daqui é o primeiro slide, tá? Esse daqui é o primeiro slide. Tudo bem, gente? Então, primeira formulinha, índice de refração. Ele mostra para a gente quanto vai variar essa luz naquele meio, tá? No meio que ela está se propagando. Dúvida? Se o exercício te deu o N, você sabe o C, você vai descobrir a velocidade da luz no meio. Se ele te deu a velocidade da luz no meio, você sabe o C, você descobre o índice de refração. Tá? O elemento que tem maior índice de refração vão ser aqueles que vai ter menor velocidade da luz naquele meio. Eles são inversamente proporcionais, esses dois itens. Né? Então, bem, é isso, tirei um print. Primeira formulinha já foi. Vamos para a segunda, a ideia acabou. Tá? São só 2 itens e saber desenvolver essas duas fórmulas aqui. Vamos lá. As leis da refração. São 2 leis, tá? Mas uma delas não tem conta nenhuma, é a segunda que, no final das contas, acaba sendo mais importante. Vamos só definir alguns nomes aqui para vocês. Ó, no meio 1, eu tenho índice de refração 1, no meio 2, eu tenho índice de refração 2. Essa reta a gente chama de reta normal à superfície. Ela é muito importante. Por quê? Porque a lei que a gente vai usar daqui a pouco, ela vai ser em função da reta normal à superfície. A superfície é aqui, ó. É aqui que vai incidir o raio de luz. Normal à superfície é uma reta 90 graus a ela. Então, se não tiver desenhado essa reta, a primeira coisa que você faz quando está vendo refração é desenhar ela, porque todos os ângulos são em função dessa aqui. Tá? A mesma coisa que a gente fazia com a reflexão, né? O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão eram em função da reta normal. Aqui também vai ser a mesma coisa. O ponto I é onde vai bater a luz, e aqui está a luz chegando, ó. O raio de luz incidente, esse é a risão. Ele vai chegar com um certo ângulo I, esse ângulo I é o ângulo de incidência com relação à normal. Fiquem atentos, porque se o exercício sacana, ele coloca aqui para vocês, ó, sei lá, ele coloca aqui 30 graus. Você tem que falar, putz, ele está dando esse 30 graus para eu saber que esse é 60 e eu vou usar 60 graus, porque eu tenho que usar o ângulo com relação à normal nas formulinhas. Tudo bem? Então, ângulo I, ângulo de incidência com relação à reta normal. Daí eu tenho o raio de luz que refratou, ou seja, ele passou para o outro meio. Pessoal, sempre vai existir um pouco de reflexão aqui, tá? Mas a gente não está estudando ela. Mas uma parcela acaba sempre ocorrendo reflexão. Sei lá, pode ser 5% do raio de luz, pode ser 10%. Um pouquinho sempre reflete. Mas como a gente não está estudando a reflexão nesse módulo, então a gente só vai olhar para aquela luz que foi para o outro meio, a luz que refratou. E aqui eu vou ter o ângulo de refração, sempre com relação à reta normal. Então a reta normal ela é dominante aqui, eu preciso desenhar ela para brincar com a refração. Tá? Raio que chega, ângulo de incidência. Raio que refrata, ângulo de refração. São esses carinhas que a gente usa. Tá? Bem, primeira lei da refração. O raio incidente, que é o Rzão, a normal à superfície, que é esse N aqui, e o raio refratado, que é o R', pertencem ao mesmo plano. Tá? Isso significa que esse raio aqui, essa normal, o raio refratado vai estar na tela também. Ele não vai sair na direção do olho de vocês. Então, se está tudo acontecendo em um plano, vai continuar acontecendo em um plano. Quando que você vai, na prática, usar isso, gente? Nunca. Nenhum vestibular vai
pedir para vocês isso aí, tá? Essa primeira lei, ela serve só para definir, tá tudo no plano e bola para frente, ok? Não vai ser um movimento tridimensional do raio de luz, tá? Agora, a segunda lei é aquela que você vai usar exaustivamente, tá? A segunda lei da refração, também chamada de lei de Snell-Descartes. Ela fala para a gente o seguinte, ó, não sei, não sei. Eu vou olhar para o meio 1 e vou escrever int refração dele, seno do ângulo que tem nele. Vou olhar para o meio 2 e vou escrever int refração dele, seno do ângulo que tem nele. Não sei, não sei, tá? Um jeitinho de gravar a fórmula aqui, ó. Não sei, não sei. Tá? Qual fórmula você vai usar para refração? Não sei, não sei. Essa é a resposta que eu quero, tá? A lei de Snell-Descartes também é conhecida por suas siglas, né? Ó. Olhem aqui que eu deixei em vermelho. A sigla de lei de Snell-Descartes. Isso significa que na hora que você estiver estudando refração, você não sabe o que fazer, usa essa sigla aqui. É só usar essa sigla que você vai conseguir resolver, ok? Às vezes você tem que usar 2 vezes esse cara aqui para resolver o exercício, mas você vai conseguir visualizar tudo. A aula está gravando. Você vai usar 2 vezes, mas você vai resolver, tá? É por aqui, ó. É usando isso que você resolve tudo, tá bom? Então, viu refração? LSD na veia. Tão efetivo que Snell-Descartes parece seu lado para ajudar. Pois é. Ele aparece ali e começa a falar para você o que tem que fazer. Tá? Então, gente, é lei. Sabe, na frente 1, a segunda lei de Newton, força, meu amor, força resultante é massa vezes aceleração. Na dinâmica, você vai usar aquilo 1000 vezes. Tem exercício de dinâmica, você vai usar aquela porcaria. Aqui, a refração é lei também. Isso significa que ela é a base de tudo. Ou seja, você viu isso aqui acontecendo, você viu um raio refratando, usa usa não sei, não sei. Tá? Usa não sei, não sei, que você vai resolver. Tá bom, gente? Dúvida, dúvida? Então tirem um print aí e vamos para o exercício. Então nós vimos 2 fórmulas, hein? Do int refração e o não sei, não sei. Notem que esse cara aqui, ó, eu poderia escrever ele assim, N sobre V1. E esse carinha aqui, eu poderia escrever, opa, N não, peraí, C sobre V1. C sobre V1. E esse outro carinha aqui, eu poderia escrever o que também? C sobre V2, ok? Vai depender, se o exercício te dá o int refração, você usa não sei, não sei. Se ele fala de velocidade, você usa C sobre V1, C sobre V2, tá? Para aqueles 2 elementos ali em cima. Então, geralmente nos vestibulares eu vou usar LSD. Se tiver refração, sim. Usa LSD que você vai entender melhor o exercício e vai conseguir resolver. Que LSD você recomenda? Pô, é sacanagem, né? Eu nem sei o que é isso, gente. Para. Não entendo o que vocês estão querendo dizer. Tá? Sou inocente. Bora, vamos lá. Para de aparecer LSD aí, caramba. Agora aqui, só uma relaçãozinha do que vai acontecer com o raio de luz. Ó, quando o ângulo de refração menor que o de incidência. Vamos lá. Quando o raio de luz passa do meio menos refringente para o mais refringente, o módulo da velocidade de propagação da luz diminui e o raio de luz se aproxima da normal para uma incidência oblíqua. Isso significa, ó, quando o raio está vindo do meio com índice de refração menor, ou seja, de menor incidência, aqui eu vou chamar de menos, ele vai para um meio que é o mais, e o ângulo de refração vai ser menor. Deixa eu só mudar esse título aqui, que esse título não está bonitinho, não.
ângulo de refração menor só. Ok, assim está melhor, desculpa. Ó, então aqui esse título está melhor. Quando o raio de luz vem de um ângulo de refração menor, ou seja, ele está vindo do meio 1, que é o N1, e vai para o N2. Aqui a dica que eu dou para vocês é falar o seguinte, ó, se ele está vindo do meio menos e vai para o meio mais, o ângulo é menos. Menos mais menos. Tá? Então, ó, veio do menor índice de refração, foi para o maior índice de refração, o ângulo vai ser menos. Isso significa que se esse era o ângulo de chegada, ó, esse era o ângulo I, o ângulo de refração vai ter que ser menor. Tá? Então, ele vai desviar se aproximando da reta normal. Tá? Notem, o ângulo I é maior do que o ângulo R. Então, menos mais menos. Tá? Uma brincadeirinha com sinais aqui para saber se ele vai se aproximar ou se afastar. Ó. Se aproxima da normal, porque o ângulo é menor. Menos mais menos. Tá? Agora vamos para o oposto. Ele está vindo... pergunta aqui boa de um colega de vocês. Para saber se é mais ou menos o exercício dá o N dos dois meios, ou ele dá o N dos dois meios, daí fica claro quem é mais, quem é menos, ou então ele fala que um dos meios é o ar. E o outro, sei lá, o outro é o vidro. Pessoal, a velocidade da luz no ar é praticamente idêntica à do vácuo. Ou seja, o índice de refração do ar é 1. Se o ar é 1, qualquer outro meio vai ter um índice de refração maior do que o do ar. Então, o ar é sempre o menos. Tá? Então, se ele falou que o elemento ali está no ar, isso daí vai ser menos, e o ar vai ser menos e o outro meio vai ser mais. Tá bom? Ele normalmente coloca tudo no ar. Então, você já sabe que o ar é menos, porque o ar é a maior velocidade da luz possível ali. Tá bom? Então, ó, agora o oposto. O raio de luz vem do meio mais para o menos. Então, vou colocar aqui um desenho. Raio de luz. Ó, o N1 continua sendo menor do que o N2. Então, para ele ir do mais para o menos, ele vai ter que vir do 2 para o 1. Então, ele veio do 2 para o 1. Vamos fazer a brincadeira dos sinais de novo. Ele está vindo do mais e indo para o menos. O ângulo vai ser mais. Então, o raio de luz ele não vai vir em linha reta aqui, ele vai ter que se desviar e se afastar da reta normal. Tá? Eu vou apagar a bagunça que eu fiz, deixar o slide seguir. Ó. Veio do mais para o menos, o ângulo tem que ser mais, se afastou da normal. Tá? Então, ó, menos mais menos ou mais menos mais. Tá? É só você ver de onde ele está vindo. Ele veio do menos, foi para o mais, o ângulo é menos. Menos mais menos. Também terá reflexão no interior? Sim, sim, sim. Acontece um pouco de reflexão aqui, assim como acontece aqui, e vai ter um momento que essa reflexão vai ser tão forte que esse raio de luz aqui não vai passar para outro meio, que a gente vai estudar é um caso especial, que é a reflexão total. Mas sim, um pouquinho de reflexão sempre acontece, tanto no caso 1, quando ele vai do menos para o mais, quanto no caso 2, quando ele vai do mais para o menos. Reflexão sempre acontecendo. Vai existir um momento que a refração ela não vai ocorrer. E esse raio de luz vai ficar preso aqui dentro, que a gente chama de reflexão total, que é o próximo modo. Tá? Bem, dúvida? Então, brinquem com isso. Ó. Menos, mais, menos. Mais, menos, mais. Tá? Um joguinho de sinal para você saber se vai se aproximar ou se afastar da normal de uma maneira bem rápida, bem prática. Tá? Então, tirem um print e vamos lá. Bora para o próximo slide. Aqui já começa o exercício. Um raio de luz
monocromático e propaga-se pelo ar e incide em um bloco de cristal de quartzo homogêneo sobre um ângulo de incidência de 50 graus. Pessoal, você vai olhar para isso aqui e você vai falar refração. O que eu uso? Respondam para mim. Na hora que você vê isso, a luz está passando para um outro meio e está desviando. O que você vai usar? Respondam aí para mim. Perfeito, isso mesmo. Isso mesmo, Felipe, Márcio, Jéssica. Vocês, Guilherme também. Quem escreveu não sei, eu acho que acertou. Alguém vai escrever saudade. Pô, daí é sacanagem. A aula tá muito errada. Caio, caiu na vila, acertou também, LSD. Perfeito. Viu refração, já fala, putz, Dalar me falou, usa isso aqui. Tá? Então eu vou ter que usar a lei de Snell Descartes, hein? Minha mãe chegou perguntando quem estava mandando usar LSD. Vou ser demitido por isso, mas beleza, tranquilo. Pera, eu já estou colocando resolução. Daí ele mostrou aqui que está ocorrendo a refração, chega com ângulo de 50, sai com ângulo θ, e ele deu um gráfico de velocidade. A velocidade no ar, 3/10⁸, que é a máxima possível, né? E a no cristal, 2/10⁸. Considerando o seno de 50, 0,76, o valor do seno de θ, em que θ é o ângulo indicado na figura 1, é aproximadamente, então ele quer quanto vale o θ. Eu vou olhar para esse carinha aqui e vou escrever o nosso não sei, ok? O nosso famoso não sei, ou LSD, tá? Bem, pessoal, o N1, aqui o raio de luz estava no ar com ângulo de 50. Foi para o diamante, para o cristal, com ângulo θ. Então vai ser N do ar, seno de 50, N do cristal, seno de θ. A priori, gente, aqui você já matou a questão. Tá? Você viu que era refração, escreveu não sei, você já praticamente matou a questão. O meu problema é que o exercício não deu o índice de refração do ar, que todo mundo sabe quanto ele vale 1, você pode usar essa informação, tá? Mas ele também não deu o índice de refração do cristal. Só que você sabe a formulinha do índice de refração. Então, vamos usar aquela formulinha do índice de refração. Tá? Eu poderia colocar o N do ar igual a 1, sem problema nenhum. Tá? Esse é o único índice de refração que você tem que saber. N do ar igual a 1. Assim como o calor específico sensível da água no estado líquido, que é 1, o índice de refração do ar 1, você também tem que saber. Por quê? Porque é fácil demais. Então, desculpa, mas tem que saber. Tá? Bem, mas eu não vou nem colocar o igual a 1 aqui. Eu vou colocar assim, ó, C sobre V do ar. E o N do cristal, C sobre V do cristal. Por quê? Porque daí eu posso cortar C do índice de refração do ar, o C do índice de refração do cristal, tá? Eu nem vou usar o 3/10⁸ aqui dos dois, vou substituir os valores e matei minha questão. Ó. Vou descobrir quem é o seno do θ. Tá? Dúvida, gente? Dúvida? Bem, vamos cortar os Cs. E vamos colocar aqui, ó. Eu passei o V do cristal multiplicando lá do outro lado, né? Então fica V do cristal vezes seno de 50 dividido por V do ar. Agora é só substituir os valores. 2/10⁸, que é o do cristal, 3/10⁸, que é o do ar, vezes o seno de 50, que ele deu, né? 0,76. Então, é só fazer essa continha, esse seno vai dar aproximadamente 0,51. Tá? Então, alternativa certa, a letra B. A coisa mais difícil do exercício foi o quê? Escrever o nosso não sei, e daí entender que como ele não deu N, mas ele deu velocidade, eu vou trocar o índice de refração do 1 e do 2 pelos C sobre V de cada um deles. Tá? Então, print. Alguém não entendeu? Dúvida? Ok.
Vou assumir que esse silêncio significa que todo mundo entendeu. Bora lá, então. Segundo exercício. Os raios R1 e R2 incidem num prisma de índice de fração absoluto n igual a raiz de 2. O meio externo é o ar, cujo índice de fração absoluta é 1. Pessoal, essa informação aqui, ó, o ar cujo índice de fração absoluto é igual a 1, eles não precisam passar para vocês. Tá? Na verdade, a maioria das vezes eles não vão passar para vocês. A velocidade da luz no vácuo também tem que decorar, né? Eles fornecem. Tem. A velocidade da luz no vácuo tem que saber, porque na hora que a gente for estudar onda, a gente vai usar muito esse C, que é a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 oitava. Esse carinha aqui também tem que saber, tá? Tem que estar na cabeça de vocês. É a maior velocidade possível até hoje. E o índice de fração, o único índice de fração que você tem que saber é o do ar, que vale 1. Tá? Mas esse C a gente vai estudar tanto lá para frente, onda, a gente vai usar tanto esse valor, não se preocupem, quem não tiver decorado até agora, não se preocupa que vocês vão usar muito ele, então vocês vão saber lá para frente. Tá? Mas ó, esse índice de fração do ar igual a 1 que ele passou aqui para vocês, nenhum vestibular é obrigado a passar, ok? Tem que saber. O N do ar igual a 1. O meio externo é o ar, cujo índice de fração é 1. Os raios R1 e R2 equidistantes de R sofrem refração e emergem para o ar. Então, ocorreu refração aqui, ó, nesse ponto. Vou marcar aqui para vocês, ó. Esse é o ponto que eu estou vendo uma refração com uma mudança de ângulo do raio de luz, né? Porque aqui, ó, ocorreu refração, mas o raio de luz foi retinho. Então, ele não mudou, ele não teve um desvio. Então, esse cara aqui é o importante para mim, tá bom? É esse elemento aqui que vai importar na resolução, ó, aqui, tá? Os raios emergentes formam ângulo θ conforme a figura. O ângulo θ é igual a... Bem, pessoal, primeira coisa, para você resolver esse exercício, você já viu que está ocorrendo o não sei nesse ponto. Então, você já sabe que vai ter que usar a lei de Snell-Descartes, mas o meu problema é enxergar a figura e entender que para eu enxergar o θ, para eu descobrir o θ, eu tenho que descobrir esse cara aqui, ó. Metade dele. E pensar nessa imagem como só metade da figura. Tá? E para descobrir essa metade do θ, eu tenho que descobrir quanto vale esse ângulo aqui. Sabendo esse ângulo aqui, eu sei que a soma desses ângulos aqui dentro dá 180, né? Desse triângulo dá 180, tá? Então, a gente vai ver que esse ângulo aqui a gente tem fácil, eu já vou mostrar para vocês quanto ele vale, tá? E, bem, vamos lá. Então, ó, eu vou pegar só metade dessa figura, tá? Na resolução, ok. Só esse pedacinho aqui da figura por enquanto, porque eu quero estudar essa refração. O índice de refração desse elemento é raiz de 2, do ar vale 1, tá? E eu estou vendo, eu estou estudando aqui a refração que está ocorrendo aqui, ó. Ok. Então, desenho, primeira coisa que eu faço, desenho uma reta normal, porque sem ela eu travo tudo, eu preciso, os ângulos são em função da reta normal, e a reta normal é uma reta sempre 90 graus, né, à superfície. A superfície está inclinada aqui, então olha como a reta normal está. Eu preciso saber quanto vale esse ângulo I, e sabendo esse ângulo I eu descubro R, e sabendo o R eu vou descobrir esse outro cara aqui. Tá? Então, eu vou em busca desse R, porque daí eu vou descobrir esse ângulo aqui. Pessoal, se aqui é 30 e aqui é 90, esse lado aqui vale 60 graus. Se aqui vale 60, o I vale 30. Tá bom? Então, pelo triângulo retângulo que se formou, né, por causa desse ângulo de 90 graus aqui, fica 30, 60. Então, esse I aqui, tudo isso tem que dar 90. Reta normal é 90 graus a superfície, então esse I vale 30. Eu sei o I, sei os dois índices de refração, vou descobrir o R. Tá? Então, ó, LSD
Nosso famoso não sei, não sei. O N1, ó, eu vou chamar de 1 tudo que está aqui dentro. Eu vou chamar de 2 tudo que está aqui fora. Tá? Ah, professor, mas e se eu fizer o contrário? Tem problema? Zero problema, nenhum. Não tem, é uma igualdade. Então, chamar de um lado e de 2 o outro, independente de qual você escolha, vai dar certo também. Tá? Então, eu estou chamando de 1 o cara aqui dentro, estou chamando de 2 o cara aqui fora. Então, N1 é o raiz de 2, seno do ângulo de chegada, aqui ó, é o seno de 30, N2 é o N do ar, que vale 1, e seno de R é seno desse ângulo de refração. Pessoal, seno de 30 é meio, então fica raiz de 2 sobre 2. Seno de R é raiz de 2 sobre 2. Quem é R? Qual é o seno que dá a raiz de 2? Raiz de 2 sobre 2. Aí tem que lembrar da tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, rei. E depois vem a raiz do 3 e do 2, rei. E assim por diante. Tá? Então, perfeito, 45 graus, rei. Então, R igual a 45 graus. Beleza. Se esse R aqui é 45 graus, então esse ângulo aqui, que era o que eu estava buscando, ele também vale quanto? Ele também vale 45 graus, hein? Porque tudo isso aqui, ó, a reta normal, ela é 90 graus. Então, se aqui é 45, ali é 45 também. Então, deixa eu marcar isso, ó. O R é 45, logo esse ângulo é 45. Peraí, deixa eu voltar, que eu não dei tempo do pessoal tirar print. Ok. Então, tirem print. Só relembrando, esse R que eu achei, esse R aqui, é isso aqui, ó, 45 graus, ok. E por esse ser 45, o de baixo ali também é 45, tá? Tirem um print agora, que daí tem essa setinha, que senão o aluno acha que o que está achando está aqui embaixo. Eles só são iguais, mas não, eu achei aqui em cima, com relação ao normal. Ok, vamos lá. Continuando, hein? Agora, aqui no meu desenho original, eu descobri que esse ângulo é de 45 graus. Pessoal, se esse ângulo é 45, bem, aqui é 90, né? Porque está normal a esse eixo aqui do prisma. Aqui, então, é 60. Então, tudo isso aqui fora vale 120, né? Porque o total dá quanto? Dá 180. E aqui eu tenho θ sobre 2. Agora é só somar 45 com 120 com θ sobre 2. Esses três tem que dar, bem, a soma de um triângulo, né? A soma de um triângulo é quanto? Perfeito, isso mesmo. Então, ó, 45, 120 θ sobre 2, soma os dois tem que dar 180. Hey! Então, ó, 45 mais 120 mais θ sobre 2, 180. Θ sobre 2, aqui dá 165, quando eu passo para lá, 180 menos 165 dá 15, θ sobre 2 é 15, θ é 30 graus. Então, a parte complexa do exercício é entender que você tinha que usar o LSD aqui para descobrir o ângulo de refração. Com o ângulo de refração, você descobre esse carinha aqui, que tudo tem que dar 90 graus, e com esse 45 graus, você vai brincando com o ângulo, você chega no θ2. Tá? Essa é a maneira mais fácil de resolver. Mas, ó, dica, o importante aqui desse exercício é aqui. Você viu que o raio refratou e desviou o ângulo, o que, que você vai fazer? Não sei, não sei. Tá? Deixa eu parar de escrever isso, que vocês estão gravando isso aí. Vocês vão usar lei de Snell-Descartes, tá? O nosso famoso não sei, não sei. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? Tirem print, então. Vamos lá, vamos para o próximo exercício.
Um feixe de luz monocromática propagando-se no vácuo atinge a superfície plana de um bloco de vidro no ponto P. Então, o raio atingiu o ponto P, formando ponto P, formando um ângulo de 60 graus com a reta normal à superfície. Parte do feixe é refletido, passando por Q, distante 6 metros da superfície do bloco, e parte penetra no bloco, como mostra a figura. Então, esse outro raio refratou. Seno de 60 é tanto, seno de 30 e seno de Rzinho é raiz de 3 sobre 3. Então ele não deu quanto vale o Rzinho, mas ele falou qual é o seno dele. Tá? No não sei, eu tenho o seno desse ângulo, né? Então, perfeito. A velocidade de propagação da luz no vácuo com módulo igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, e o índice de refração absoluto do vácuo igual a 1. Bem, no vácuo, gente, o índice de refração vale 1. Se eu considero o ar igual a 1, só para a conta ficar mais fácil, do vácuo, é claro, vai ser 1. Também não precisaria ter dado isso. O intervalo de tempo em segundos entre a incidência da luz no ponto P e a passagem pelo ponto Q, então ele está pedindo quanto tempo demora para o raio de luz vir do ponto P para o ponto Q. Tá? Aqui é só uma brincadeirinha com ângulo e velocidade, né? Vamos lá. Ó, aqui, se o ângulo de incidência é 60, o ângulo de reflexão, né, segundo a lei da reflexão, ângulo de incidência e de reflexão são iguais, vale 60 também. E aqui vale 30. Tá? Pessoal, eu preciso descobrir quanto vale essa distância aqui, PQ. Para descobrir essa distância PQ, eu vou usar o seno de 30, porque seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é oposto que vale 6 sobre a hipotenusa, que é o que eu quero descobrir. E seno de 30, todo mundo sabe, é meio. Então, meio é 6 sobre PQ, PQ vale 12. Essa é a distância entre o ponto P e o ponto Q. Não teve nada de refração aqui por enquanto, né? A gente está estudando só a reflexão desse raio de luz. O exercício pede quanto tempo isso vai ocorrer, velocidade é ΔS sobre ΔT. Vou passar o tempo para lá, velocidade embaixo. Então, tempo é ΔS sobre V. É 12 metros dividido por velocidade no meio vácuo, que é 3, 10 a oitava. 12 dividido por 3 dá 4. 4, 10 a menos 8. 4, 10 a menos 8 metros por segundo. Segundos, desculpa. Estou achando o tempo só. Então, 4, 10 a menos 8 segundos. Dúvida, gente? Então, a gente usou o seno para descobrir quanto vale isso aqui, que é a distância de P até Q, e daí depois olhamos a velocidade média, né? O raio de luz está se propagando com uma velocidade constante. Tarde, vou usar o LSD. Perfeito, isso mesmo. Então, ó, print 5, 4, 3, 2, 1. Já foi o print. Agora vamos para a letra B. O módulo da velocidade de propagação da luz no interior do bloco em metros por segundo. Vocês estavam tristes, né? Porque vocês estavam pensando, putz, eu não vou usar LSD agora, professor. Vai, porque agora a gente vai ter que olhar a velocidade no vidro, tá? E a velocidade no vidro, eu vou olhar para essa refração, ó. O raio de luz chegou aqui e refratou, tá? Entrou no vidro. Então agora eu vou olhar para esse raio azul que eu marquei aqui, tá? E vou escrever o nosso maravilhoso, perfeito, não sei. N1 é o N do vácuo, seno de 60 é o ângulo de chegada aqui, né? Seno de 60. N2 é o N do vidro, seno de R. Eu não sei quanto vale o R, mas ele me deu o seno de R. Ele foi bonzinho. Cadê o seno de R? A raiz de 3 sobre 3. E aqui no N2, gente, eu já abri a fórmula dele, tá? A indústria do LSD adora essas aulas de refração. Pois é, incentivando a garotada. Ó, então o N2 eu já abri só porque o exercício ele está pedindo para mim qual é a velocidade da luz no vidro, tá? A velocidade de propagação da luz no vácuo é 3 10 oitava do índice de refração, e daí ele pede a velocidade da luz no bloco, no interior desse vidro, tá bom?
Então, como ele pede a velocidade da luz, eu abri a fórmula do índice de refração. Senão, ele podia ter pedido qual é o valor do índice de refração do vidro. Daí eu deixava N2 e o N2 era a minha incógnita. Então, ó, o N do vácuo é 1. Eu estou usando já o 1. Eu podia usar 3, 10 a oitava sobre 3, 10 a oitava, dá 1. Seno de 60 raiz de 3 sobre 2. C sobre V do vidro, 3, 10 a oitava sobre o V do vidro. E o seno de R raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, ó, aqui está a minha incógnita. Tá? Vou até pintar tudo bonitinho para vocês. Seno de 60 aqui, ele foi super bonzinho, ele passou ali para vocês, hein? Vestibular normalmente não faz isso não. O seno de R, como a gente não tinha como calcular o R, porque tinha um outro elemento que era variável, que é a velocidade do vidro, ele deu. Tá? Então, tá aí. Agora, corto raiz de 3 com raiz de 3. Corto 3 com 3. E vai ficar, V do vidro é 2, 10 oitava. Resposta final. Dúvida, gente? Dúvida? Professor, não entendi porque você usou seno de 30 no item A para achar a distância PQ. Ó, opa, peraí, desculpa, gente. Por que eu usei seno de 30? Bem, se aqui é 60, aqui também é 60, né? Os dois ângulos são iguais, então aqui é 30 graus. Eu preciso descobrir quanto vale essa distância aqui. Tá? E eu sei, o exercício me deu quanto vale essa distância aqui, ó. Vale 6 metros. Então, ele me deu o cateto oposto do 30. E eu quero a hipotenusa. Então, quem tem cateto oposto e quer hipotenusa, vai usar o seno. Tá? Seno de 30 é 6 sobre PQ. Tá bom? Então, ele me deu o oposto e eu precisava da hipotenusa para descobrir qual é a distância que esse raio vai percorrer. Tá? Tudo bem? Ok. Bem, vamos lá. Vamos continuar. Exercício número de nada. Exercício número 4. Esse exercício 4 é chato pra caramba, gente. Não por causa do LSD que vocês têm que usar, que isso é a parte divertida. É a imagem, é o desenho que forma aqui, tá? Como que você vai trabalhar com o desenho. Então, vamos lá. O olho humano pode ser interpretado como um conjunto de lentes cujo objetivo é formar uma imagem na retina, que irá transformar a informação luminosa em informação elétrica a ser decodificada pelo cérebro. O feixe luminoso atravessa as partes internas do olho de cada parte e tem características próprias de composição que irão lhe conferir diferentes índices de refração absolutos. Admita que os valores médios dos índices de refração absolutos do cristalino N1 e do humor vítreo N2 são, respectivamente, raiz de 6 sobre 2 e raiz de 3. E que a profundidade média dessas partes vale 0,4 centímetros e 2,4 centímetros, respectivamente. Então, aqui eu tenho cristalino e humor vítreo. Considerando-se o sistema de lentes planas e paralelas, a propriedades equivalentes ao do cristalino e do humor vítreo, cuja disposição está representada na figura, e que um raio de luz viajando em um meio de índice de refração absoluto igual a 1, então aqui ó, o primeiro meio, o índice de refração era 1, a gente pode fingir que é o ar, né? Incide com um ângulo de 60 graus, está chegando com um ângulo de 60 graus, com a reta normal à interface, determine quantos centímetros abaixo da linha tracejada o feixe irá atingir o anteparo à direita da figura. Adote raiz de 3, 1,7. Então, esse raio de luz veio para cá, ele vai refratar, e aí o exercício está pedindo para mim quanto vale essa distância aqui. Tá? Quanto vale essa distância aqui, entre a base da onde ele chegou e onde ele bateu ali no final. Tá? Bem, N1 raiz de 6 sobre 2, N2 raiz de 3, e aqui está ocorrendo a primeira refração. Vão ocorrer duas, tá? Vai ocorrer nesse ponto aqui e depois no segundo. Então, refração, o que eu uso? Não sei. Tá? N0 seno de 60,
N1 seno de R1. Eu chamei de R1 porque depois eu vou ter um outro raio refratado, tá? Então eu vou ter um R2. Então, por ser duas refrações, eu tenho que tomar cuidado para não misturar as duas. Então, N0 é o índice de refração desse meio zero, seno de 60. N1 é desse meio 1, seno de R1. O N0 é 1, seno de 60 a gente sabe, raiz de 3 sobre 2. O N do índice de refração do 1 é raiz de 6 sobre 2, seno de R1. Aqui, gente, corta 2 com 2, seno de R1 vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre raiz de 6, né? Ou seja, vai dar raiz de 2 sobre 2. Seno de R1 é raiz de 2 sobre 2. Então, R1 é 45 graus. Eu vou usar essa informação para descobrir quanto vale essa espessura aqui, esse E1. Tá? Ó, tangente de E1, tangente de 45 graus, é E1, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, E1 sobre 0,4. Então, tangente de 45 graus é 1, E1 sobre 0,4, então E1 vale 0,4 centímetros. Tá? Eu usei o LSD para descobrir o ângulo, e daí eu usei a tangente desse ângulo, porque ó, eu quero o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Então, eu usei tangente aqui, porque eu quero o oposto e tenho adjacente. Tá? Tirei um print rapidinho, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Agora, eu vou olhar para a segunda refração. E eu quero descobrir quanto vale esse E2 aqui. No final das contas, eu tenho que somar os dois, né? E1 e E2, tá? Essa é a espessura 1, essa é a espessura 2. Então, eu vou usar um LSD aqui, ó, nesse ponto. Tá? Vou até marcar para vocês, ó. Eu estou usando o LSD nesse ponto aqui. Então, vai ser N1, seno de R1, N2, seno de R2. O N1, o exercício me deu raiz de 6 sobre 2. O R1 eu descobri, 45 graus. O N2 é raiz de 3. E o seno de R2 eu vou descobrir quem é R2. Aqui, raiz de 6 vezes sobre 2, raiz de 2 sobre 2, igual a raiz de 3. Isso dá raiz de 12 sobre 4 vezes 1 terço, né? Raiz de 3 sobre 1, 1 terço. Isso daqui dá, gente, 2 sobre 4, ou seja, 1 meio. Pessoal, qual o ângulo que vale 1 meio? 30 graus. Daí eu vou usar a mesma coisa. Ó. Então, se isso daqui vale 30 graus, eu quero o cateto oposto e eu sei o cateto adjacente. O cateto adjacente vale 2,4. Então, eu vou usar também, de novo, a tangente desse ângulo 30. Opa. Então, a tangente do ângulo 30 é cateto oposto sobre adjacente. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 e 2 sobre 2,4. É só passar multiplicando 2,4 vezes raiz de 3. O exercício pediu para considerar ele 1,7. Então, isso dá 1,36. Bem, pessoal, eu achei o E1, eu achei o E2. Falta só somar esses dois carinhas, né? Então, vamos somar esses dois carinhas. Dá E1 mais E2, dá 1,76 centímetros. É difícil esse exercício pra caramba, tá? Porque você tem que usar duas vezes o... Ó, como eu falei para vocês, usar duas vezes o nosso não querido, não sei, e além de tudo, usar a tangente para descobrir a espessura, né? Quanto vale o cateto oposto desse cara, quanto vale o cateto oposto desse. Notem que ele tinha dado o adjacente dos dois. E a gente precisava descobrir o oposto dos dois. Mas o problema grande é enxergar que você teria que usar a tangente. Tá? O não sei fica fácil. Você vê que está ocorrendo refração, então você tem que usar o não sei, o LSD. E o legal do exercício é que a gente teve que usar quanto? 2 vezes esse carinha aí. Tá? Dúvida, gente? Dúvida. Eu tomei 2 minutos da aula do outro professor. Peço desculpa para vocês.
Sim, o C significa velocidade da luz no vácuo. Eu vou passar um slide agora e daí você tira um print, tá? Desse próximo slide, ó. Quem assistiu a aula inteira, beleza, tchau. A gente, caso precisem, me procurem, mandem um direct. Tchau, gente. Tchau, aí lá. Tchau, tchau. E eu vou passar, aqui eu coloquei um resuminho para quem perdeu o início da aula, ó, com os pontos importantes, tá? Então, aqui tá, ó, tirei um print para quem não pegou o resumo da aula e vocês precisam ir para outra aula. Pode voltar nos slides rapidinho. Você quer os slides dos exercícios ou da teoria? Porque da teoria está aqui, ó, tá um resuminho da teoria aqui. Se for exercício, fala quais são, que daí eu passo. Bom dia. Esse daí tá perfeito? Ok, show. Eu vou começar a colocar sempre um resuminho no final da aula, assim, tá? Os pontos chaves, tá bom? Tchau, gente. Boas férias. Se eu tenho e-mail... Então, para tirar dúvida, manda no direct. Procura lá, Prof. Dalarme, e manda no direct do Insta, tá? É mais rápido, chega mais rápido para mim. Eu recebo muito e-mail e eu acabo, é difícil ver, recebo e-mail como spam, então é mais fácil pelo direct, tá bom? Tchau, boas férias, Beatriz. Tchau, tchau. Tchau, gente. Desculpa atrasar um pouquinho, mas é uma matéria um pouquinho mais complicada essa, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Só mandar lá no direct, tá, gente? Tchau, tchau, Tico. Tchau. Até semana que vem não tem aula, né? Semana que vem não tem aula. Por isso que eu tô falando. Se tiver problema, manda no direct lá, tá bom? Pois é. Então, depois me adicionem lá. Tchau, boas férias. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.